Salve, salve moçada! Sejam bem-vindos para a continuidade da leitura do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, e nós estamos aqui no capítulo a respeito da raiva, né? Então, no capítulo anterior, no vídeo anterior, nós falamos um pouco a respeito da maneira pela qual essa emoção se manifesta, tentamos entender um pouco quais são os gatilhos que ativam esta emoção, e então tentamos dar um panorama geral sobre a raiva. Vamos continuar a leitura, hoje tentando entender um pouco mais sobre a questão de como que a gente lida com a raiva. É possível frear ou não a raiva? Vamos falar um pouco também sobre violência e vários outros assuntos. Então vamos lá. Gente, quando a raiva é intensa, podemos não saber ou não querer saber que estamos ficando furiosos. Não me refiro ao insucesso de ficar atencioso às nossas emoções, às nossas sensações emocionais. Não que não somos capazes de dar um passo para trás e considerar se queremos continuar e agir baseados na raiva. Em vez disso, sequer estamos cientes de estar com raiva, mesmo falando palavras e tendo reações raivosas. Não é muito claro por que ou como isso acontece. Então, muitas vezes, isso não apenas para raiva, mas o autor está falando aqui da raiva em específico, muitas vezes nós estamos profundamente, quem vê de fora vê que a gente está profundamente envolvido com uma emoção, mas a gente não tem consciência disso. Lembra-se que ele falava anteriormente sobre uma questão de período refratário? Hoje a gente entende que pode ser que tenha algo a ver com isso, ou seja, um período em que eu nego qualquer coisa que mostre para mim que eu estou errado naquilo que estou sentindo. E para negar isto, eu também posso me proteger não sabendo o que eu estou sentindo. Então, se eu não sei que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, eu também não vou questionar. Se alguém me fala algo de fora que não tem a ver com o que eu estou sentindo, isso sequer chega à minha consciência, porque não faz sentido nenhum, porque eu não estou com raiva. Então, eu não escuto mesmo. Tá? Muito bem. O principal benefício de ter consciência e ficar atencioso com sentimentos de raiva é a oportunidade de regular ou refrear as reações, reavaliar a situação e planejar as ações mais prováveis para eliminar a fonte da raiva. Então, o motivo que faz com que a gente não tenha essa consciência não é certo. Porém, não ter essa consciência não é exatamente benéfico. E isso por quê? Porque se não tenho consciência daquilo que sinto, também não vou ter uma consciência clara sobre o que está me causando isso e como eu posso fazer para reagir a isso. Ainda pensando que eu posso reagir a isso de uma forma automática. Ou seja, eu vou reagir contra aquilo, mas sem pensar, sem entender que eu estou reagindo àquilo porque aquilo me deixou com raiva. Tá? E é aqui aonde fica o grande perigo em relação a qualquer emoção, mas aqui na raiva que estamos falando dela, é aqui que está o perigo de muitas vezes a gente ferir quem a gente ama, a gente falar algo inadequado, ou às vezes até nós partimos para uma agressão física quando ela não é de fato necessária ou sequer adequada. Tá? Muito bem. Há um jeito específico de reagir à raiva que prejudica os relacionamentos íntimos. Vamos falar agora de relações. Meu colega John Gottman descobriu em seus estudos sobre casamentos infelizes o que chamou de jogando na defesa. Exibido mais por homens do que mulheres, trata-se de um retraimento frio da interação, em que o que joga na defesa não responde às emoções do parceiro. O John Gottman, eu tenho um livro gravado dele que é a respeito de confiança, se eu não me engano. Tá? Como fazer o amor durar, se eu não me engano é esse o título do livro. O que faz o amor durar. E ele é um pesquisador muito bacana e ele trabalha basicamente com relacionamentos conjugais. E essa reação que ele está falando de jogar na defesa, que em inglês chama stonewalling, então é aquela pessoa que o parceiro vem, fala com ele, conversa com ele, expõe alguma emoção para ele. E a pessoa muitas vezes nem sequer olha para a pessoa. Está lá lendo um jornal, alguma coisa do gênero, não presta atenção. Então, esta é uma atitude de raiva. Esse bloqueio frio das emoções, esse retraimento, é uma questão relacionada à raiva. Incrível que pareça.
Richard Lazarus, teórico da emoção, descreveu uma técnica muito difícil de controlar a raiva. Difícil porque o objetivo não é só controlar, mas também neutralizar. Se nosso cônjuge ou namorado nos ofendeu com algo que disse e fez, em vez de retaliar para reparar nossa autoestima ferida, podemos reconhecer que, estando sob grande estresse, ele pode não ser responsabilizado realisticamente. Ele não estava de fato no controle de si e seria melhor supor que a intenção básica não foi ruim. Então, ele faz todo um processo. Essa reavaliação das intenções do outro possibilita identificar-se com o apuro doente amado e desculpar o ataque. Lázaro reconhece que é mais fácil falar do que fazer. Sua Santidade o Dalai Lama descreveu a mesma abordagem que diferenciamos a ação ofensiva e a pessoa que a cometeu. Tentamos entender por que a pessoa agiu de modo ofensivo e demonstrar simpatia em relação a ela, enfocando o que pode ter provocado sua raiva. Isso não significa que não devemos dizer à pessoa que ficamos tristes com sua ação. No entanto, nossa raiva é dirigida à ação e não à pessoa. Se conseguimos adotar este arcabouço, não precisaremos ofender a pessoa, queremos ajudá-la e não agir de tal maneira. Há pessoas que podem não querer ajuda. Um molestador, por exemplo, pode querer dominar. Uma pessoa cruel pode gostar de causar danos. Apenas a raiva dirigida à pessoa e não à ação pode deter essas pessoas. Então, vamos entender tudo isso daqui. Formas de reação à raiva, mais saudáveis. A primeira, eu vou falar da última, que é um conceito também que usamos em terapia, psicoterapia cognitivo-comportamental, várias linhas adotam essa percepção que é distinguir pessoa de comportamento. O que eu fiz, quem eu sou, tá? Quem eu sou abarca o que eu fiz, mas não é igual ao que eu fiz. Ou seja, eu não posso ser 100% determinado a partir das ações que tenho. Por quê? Justamente por causa do que está sendo dito aqui. Eu possuo intenções, existe um contexto dentro do qual eu existo, eu tenho uma história, enfim. Existem vários outros elementos que compõem o meu eu e que a partir desses elementos eu organizo tudo isso e acabo tendo uma ação. Então, o que o Dalai Lama vai falar é, para eu focar na ação, esta ação não é adequada, eu não gostei desta ação, por favor, não faça mais isto comigo. Ao invés de focar na pessoa e dizer, você é errado, eu não gosto de você, suma da minha vida. Que muitas vezes é o que as pessoas fazem, mas falam isto para a pessoa querendo, na verdade, se referir à ação dela. A questão do Lazarus é exatamente esse ponto. Eu tento, a partir do momento em que separo a pessoa da ação, entender o que levou esta pessoa a executar esta ação. Isso daqui, no livro a respeito do narcisismo, ele se acha o centro do universo, da Wendy Berry, que também tem ali no canal do YouTube. Isso daqui é básico. Toda hora quando você está com um narcisista, você tem que estar focado no quê? Olha, eu sei que você está ferido, eu sei que você pode estar achando que eu estou querendo me colocar acima de você, mas não tem nada a ver com isso. Então, eu estou falando que da intenção. Eu não gosto quando você pega e começa a gritar comigo e me desqualificar na frente das pessoas. Não faça mais isso, porque este comportamento me fere. Então, pegaram a ideia? É eu tentar entender o que motivou esta pessoa a ter esta ação. Comunicar para a pessoa que, embora ela possa ter sentido isso, este comportamento não é legal comigo, não quero mais esse negócio não. Então, juntando estas duas técnicas, o que o autor está falando basicamente é isso daqui. Tá? Se você é capaz de reconhecer que está irritadiço, minha recomendação é que você evite as pessoas. Muitas vezes isso não é evidente até o primeiro acesso de raiva, então perceba que isso só aconteceu devido ao seu estado irritadiço de ânimo. Uma outra... Tem muitas pessoas que levam isso muito ao pé da letra, tá? Então, quando a gente fala de evitar as pessoas, tem gente que, por exemplo, pega e some mesmo. Veja, a evitação ela pode ser de fato física, geográfica, então não estou no mesmo espaço físico que você, mas ela também pode ser uma evitação mais emocional, vamos dizer assim, psicológica. Então, por exemplo, eu posso dizer para alguém, gente, eu tô aqui hoje, mas hoje eu tô DC virado, né? E eu
não vou interagir muito, tá? Vou ficar aqui porque eu gosto de vocês, mas eu vou ficar meio na minha, tá bom? Tá bom. E quando você tem intimidade com um grupo que é suficientemente maduro emocionalmente, esse afastamento ele é super possível. Então eu fico no mesmo espaço com as pessoas e as pessoas estão cientes de que eu estou irritadíssimo, então eu vou ficar um pouquinho mais para cá, porque senão eu vou dar uma patada em mim que eu não quero. E porque a pessoa também não merece. Na injustiça, a raiva motiva ações para promover mudanças. Não é útil simplesmente absorver ou não reagir à raiva do outro. A pessoa ofensiva precisa saber que o que fez nos desagradou se quisermos que ela pare de fazer isto. Então vejam, o que o autor está colocando aqui é extremamente importante, que assim, essa história de que você tem que não se sentir atacado porque do outro deu outra face e tal, não sei o que, tudo isso é muito importante, mas a partir de qual ponto de vista? A partir do ponto de vista da tua regulação interna. Agora, fico só aqui e o outro continua me agredindo, eu não estou resolvendo a situação ambiental que está me gerando a raiva. E isto não é saudável. Então, de um lado, eu preciso me organizar emocionalmente, eu preciso fazer uma regulação da minha emoção. Para quê? Para eu entender que eu estou com raiva, para eu perceber o que está me causando raiva e para eu começar a identificar qual é a melhor maneira de lidar com isto. Porém, eu vou lidar com isto. E aqui, voltando ao que o autor fala na página anterior, por exemplo, há pessoas que podem não querer ajuda. Um molestador, por exemplo, pode querer dominar. Uma pessoa cruel pode gostar de causar danos. Apenas a raiva dirigida à pessoa e não à ação pode deter essas pessoas. Ou seja, embora a gente fale dessa questão de separar intenção de comportamento, separar não significa sempre que o outro tem que ser perdoado e que está tudo bem. Não. Por quê? Porque a intenção do outro pode ser querer causar o dano mesmo. Então a gente precisa ter muita atenção quando estamos falando sobre isso, porque separar comportamento de intenção é para a gente separar e entender didaticamente o que está levando a uma coisa ou outra. Por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo existe uma traição. Muitas vezes eu preciso entender quais são os motivos dessa traição. E muitas vezes eu entendo que a traição significa que o outro está buscando em uma outra pessoa um afeto, um sexo ou algo que ela não está mais tendo na relação e que eu sou parte constituinte desta relação e eu também estou afastado. Então aqui a gente tem uma coisa. Agora, existem relacionamentos, por exemplo, voltando ao caso dos narcisistas, em que o outro trai porque ele quer. Porque ele quer transar com outra pessoa e ponto. Não é porque a relação aqui tá ruim, porque ele simplesmente acha que merece transar com todo mundo do jeito que ele quer e o outro tem que engolir. Então, esta intenção levou a este comportamento e isso me causou raiva e você está me causando um dano porque você deseja. Peraí, não é bem assim. Então, existem situações em que eu preciso lidar com uma situação, existem situações em que eu preciso lidar com a intenção do outro, existem situações em que eu tenho que lidar com o outro. Eu preciso te tirar da minha vida. De fato. Parte da mensagem que devemos obter da nossa raiva é o que está me deixando irritado. Ponto. Esta é uma das informações mais importantes. Por quê? Porque é em cima dela que a gente vai precisar agir. A raiva nos indica que algo precisa mudar. Se for para produzir esta mudança de modo efetivo, precisaremos saber a fonte da raiva. Foi uma interferência em relação ao que estamos tentando fazer? Uma ameaça de dano? Uma ofensa à nossa autoestima? Uma rejeição? A raiva de outra pessoa ou um ato errado? Nossa percepção estava correta ou estávamos em estado irritadiço? Podemos fazer algo para reduzir ou eliminar o descontentamento? E expressar e agir com base em nossa raiva elimina sua causa? Percebam que tudo isso são perguntas. Regulação emocional também tem a ver com isso. Regulação emocional tem muito a ver com o córtex inferindo nas respostas do sistema límbico. Embora a raiva e o medo frequentemente ocorram nas mesmas situações, em reação às mesmas ameaças, a raiva pode ser útil para reduzir o medo, provendo a energia para agir e lidar com a ameaça. Tá? A raiva informa os outros a respeito do problema. Como todas as emoções, ela apresenta um poderoso sinal, tanto na face quanto na voz.
Se outra pessoa for a fonte de nossa raiva, nossa expressão raivosa fala a outra pessoa o que ela está fazendo é censurável. Pode ser útil para nós que os outros saibam disto. Tá? Então, aqui, tudo isso que eu li tem a ver com o quê? Com você entender que toda emoção vem por causa de algo. Então, eu preciso me questionar, que são essas perguntas aqui. Né? Então, foi uma interferência em relação ao que estamos tentando fazer? Foi uma rejeição? Minha percepção estava correta? Então, aquilo que o outro fez, será que é realmente algo para me dar raiva? Será que ele realmente estava querendo me ferir? Ou será que eu estava meio capa virada naquele dia? Será que eu já estava meio irritado, não dormi bem, tô mal em casa, e qualquer coisinha que alguém fizesse eu ia explodir de qualquer jeito? São perguntas importantes. Porque às vezes a gente sente emoção, e a emoção, como eu sempre falo, a emoção está sempre certa. Agora, a nossa percepção da realidade que nos fez sentir o que estamos sentindo, aí pode ser que não esteja tão adequada assim. Por isso que o autor coloca todas essas perguntas. E a partir do momento que eu sei, que eu identifico aquilo que está me causando, como eu vou lidar com isso? É importante a gente entender que quando ficamos com raiva, a nossa expressão comunica a raiva. Os outros podem olhar para o nosso rosto e entender, opa, o Akin está com raiva, o Akin está meio irritado, está meio bravo, o que aconteceu? O que está rolando? E aí cada pessoa, obviamente, vai reagir de um jeito, porém, de grosso modo, geralmente as pessoas dão um passito para trás quando o outro está com raiva. Chega assim meio, oi, posso me aproximar? Sou amigo, hein? Lembra, Oi, não mate o mensageiro. Então, por quê? Porque a expressão da raiva mostra que eu estou pronto para bater em alguém, eu estou pronto para lutar. Por isso que a gente se afasta. Da mesma forma que algumas pessoas apreciam a tristeza, outras podem apreciar a raiva. Elas procuram sempre um bom argumento e trocas hostis e ataques verbais são sempre excitantes e gratificantes. Algumas pessoas apreciam até uma briga física. A intimidade pode ser estabelecida ou restabelecida após um intercâmbio vigoroso e furioso. Então aqui, aquele ditado, dizem que é um ditado irlandês, essa daqui é uma briga particular ou qualquer um pode entrar, mostrando esse gosto pela violência. O famoso sexo para fazer as pazes, que geralmente é um sexo violento que vem junto com uma briga, uma discussão do casal. O casal tá lá discutindo, brigando e tal, e daqui a pouco se pegam. Casamentos onde existem muitas vezes muitas brigas, uma das pessoas às vezes incita essas brigas porque tem um certo prazer, sim. Como ele falou, do mesmo jeito que algumas pessoas no estado mais triste, melancólico apreciam esse estado ou literalmente sentem prazer, da mesma forma a raiva. Sempre é importante lembrar que emoções e sensações são coisas diferentes. Então, a sensação de prazer com qualquer emoção, ela geralmente é possível. Ou seja, o estímulo da emoção me gera prazer. Eu estou brigando, que gostoso, eu gosto de uma briguinha. Eu tenho um espírito mais agressivo mesmo. Muito bem. Vamos adiante aqui. Eu sempre falo desse livro, gente, que é um livro que tem várias imagens, tá? E essas imagens aqui elas são interessantes para vocês verem. Então, comprem o livro e vejam as imagens que vêm. A demonstração de raiva no rosto enquanto falavam de frustrações sugere que não estavam falando somente a respeito da raiva, eles estavam revivendo as emoções e revivendo as raivas. E a raiva, sabemos por outra pesquisa, acelera o batimento cardíaco e aumenta a pressão. Então, aqui ele está falando de uma pesquisa que foi feita a respeito de pessoas isquêmias, querendo dizer o quê? Quando a gente lembra de uma situação, a gente precisa sacar se quando a gente lembra, a gente também sente. Pessoas isquêmicas, tinham uma emoção que sempre que lembravam de episódios que as deixavam com raiva, elas reviviam, elas não apenas falavam da situação, elas reviviam a situação. E óbvio, a memória ela é uma das formas, como a gente já falou em outros vídeos aqui sobre esse livro, ela é uma das formas que temos de acessar nossas emoções. Então, a gente sempre precisa tomar cuidado com o que está passando na nossa cabeça nesse sentido.
Deixando de lado as pessoas hostis, qualquer um de nós pode perceber que estamos revivendo uma experiência emocional passada que achamos que somente descreveríamos. Suspeito que isso acontece quando esses eventos ficaram inacabados. Considere um exemplo em que uma pessoa se enfesa com seu marido por ele chegar novamente tarde para o jantar sem dar qualquer satisfação. Se essa discussão acabar sem satisfação dos sentimentos dela, sem que o descontentamento dela tenha sido tratado, ele não pediu desculpas, não explicou porque não ligou, não prometeu que não voltaria a fazer isso, ela tenderá a reviver a experiência em uma época posterior. Então, o que isso significa? Geralmente nós ficamos remoendo situações que não foram adequadamente, entre aspas, solucionadas para nós. O que ele está falando aqui é, por exemplo, assim, eu me lembro de um paciente dizendo sobre o pai, ele falava assim, o meu pai nunca me pediu desculpas em vida e agora ele nunca mais vai pedir porque ele morreu. E o pai dessa pessoa tinha sido uma pessoa bem carrasca, tudo. Então, ele tinha motivos para desejar ouvir dele um pedido de desculpas. Essa é uma situação que ela fica literalmente inacabada. Então, de alguma forma, a pessoa não teve e não vai ter algo que era importante para ela de ter tido. E muito provavelmente essa situação fica se repetindo na mesma pessoa. Isso também pode acontecer mesmo quando o evento em questão foi resolvido, mas houve outros eventos associados à raiva não resolvidos, criando um acúmulo de ressentimentos esperando para ser mobilizados. Não quero sugerir que seja impossível descrever uma experiência de raiva sem ficarmos enfesados. É possível se não há acúmulos e se o evento específico foi solucionado. Ou seja, quando é que a gente lembra de eventos que nos causaram raiva sem sentir a raiva de novo? Quando de alguma forma a gente conseguiu resolver aquilo. Por exemplo, quando a gente resolve, é comum às vezes a gente até lembrar e dar uma certa risada. Fala, meu cara, aquela situação, nossa, aquela época eu fiquei estressado, porque olha, pô, meu Deus, vocês não têm ideia do que aconteceu. Então a gente consegue falar até, né, dando uma respirada, tendo um sentimento de alívio, por quê? Porque a gente lembra da solução do problema. E como a gente lembra que o problema foi solucionado, a gente não entra mais em contato com aquela mesma emoção de raiva, tá? Agora, que nem ele fala aqui, às vezes teve uma situação, pegando o exemplo do marido, que chega atrasado, teve uma situação que ele pediu desculpa, mas teve lá 50 que ele não pediu desculpa. Então, a situação está resolvida pelo não mútil, entende? Muito bem. Posso expressar um elemento de raiva em minha face denominada expressão referencial. A expressão referencial refere-se a uma emoção que a pessoa não sente no momento. É muito comum dizer a palavra raiva com a face. A expressão tem de ser transformada um tanto, de forma que a pessoa que a vê não fique confusa e ache que a pessoa sente raiva naquele momento. Em geral, isso ocorre com a representação de apenas uma porção da expressão de modo muito breve. Então, o que ele está falando aqui? Às vezes a gente fica com uma cara de raiva por um evento que já acabou, mas a gente fica com aquela cara o resto do dia. E isso é o que ele chama de expressão referencial. Então, existe uma emoção que a pessoa não está sentindo neste momento. Existe a presença de algo. A pessoa não está sentindo isso agora, mas a presença daquilo permanece com ela. Tá? E aqui nós vamos falar agora também um pouco sobre violência. Da mesma forma que cada emoção possui um estado de ânimo afim, saturado por ela, possui também um estado psicopatológico afim, em que a emoção desempenha um papel importante. A expressão comum distúrbio emocional reconhece isso. Para a tristeza e angústia, o distúrbio é a depressão. Na depressão, as emoções são inundadas. As pessoas deprimidas não regulam a tristeza ou a angústia. E isso permeia e interfere em todos os aspectos de suas vidas. O distúrbio em que a raiva está fora de controle, interferindo na vida da pessoa, é manifesto nos que se revelam certas formas de violência. Não há muito acordo a respeito do que constitui exatamente a violência. Olhem que interessante. Alguns cientistas consideram ataques verbais, insultos e zombarias formas de violência. E dessa maneira, a pesquisa deles distingue aqueles que se envolvem em ataques extremamente verbais e os que atacam fisicamente. Da mesma forma, há comportamentos agressivos que não envolvem violência física, tais como ser excessivamente assertivo ou dominador.
E diversos pesquisadores não diferenciam agressividade de violência física ou ofensa verbal. Por outro lado, há pessoas que destroem bens em atos de violência, quebrando cadeiras, copos, etc. Não sabemos se esses comportamentos se devem às mesmas causas ou se são mediados pela mesma atividade cerebral. Se este é o caso, podemos esperar encontrar pessoas tanto ofensivas verbalmente como agressivas e fisicamente violentas, mas, embora isso possa acontecer, há pessoas que demonstram apenas uma forma de violência. Isso sugere que seria sensato, nessa altura de nosso estudo, examinar separadamente os que se envolvem em ofensas verbais, os que se mostram apenas altamente agressivos, mas sem comportamentos ofensivos, nem sempre fácil distinguir, e aqueles que encarnam violência física. Somente dessa maneira podemos determinar se as causas são as mesmas e se um comportamento é degrau para o outro. Mesmo limitando o foco à violência física, há diversos tipos a se levar em conta, mas apenas alguns são sinais de distúrbio emocional. Ou seja, o que é de fato ser violento? Ser violento é quando eu tenho o kit completo, quando eu agrido verbalmente, moralmente, psicologicamente e fisicamente? Apenas verbalmente, moralmente, já posso ser considerado uma pessoa violenta? Isto pode já ser considerado como um tipo de transtorno, um tipo de distúrbio? Estas são as perguntas que o autor está trazendo à tona aqui, querendo dizer que muitos pesquisadores pensam de formas diferentes até o momento da escrita deste livro. Não havia um consenso claro em relação a isto ainda. Então, essa questão que o autor está trazendo é para a gente pensar também. Muitas pessoas falam assim: mas meu pai era tranquilo, ele só me batia de vez em quando. Mas ele não me xingava, ele não fazia isso. Outros falam: meu pai, descia a boca em mim, mas ele nunca me bateu. Será que aqui a gente está falando de formas diferentes de violência? Será que aqui a gente está entendendo que algo é violência e outro algo não é? Porque também temos pessoas que dizem: eu preferiria que meu pai tivesse me batido do que ter feito aquilo que ele fez. Por quê? Kim, porque pelo menos quando a pessoa bate em você, você sabe que ela fez algo errado. Agora, quando fica falando e tal, isso confunde a mente da gente. Será que essa confusão também pode ser considerada violência? Será que não deveria? O que deveria? Estou jogando a pergunta para vocês pensarem. E ainda, será que isto é um contínuo? Ou seja, a pessoa que é fisicamente violenta, ela passou por outros estágios anteriores? Ou ainda, será que esses estágios anteriores representam necessariamente estas ordens? Por exemplo, primeiro eu começo gritando com você, depois eu começo te atacando, depois eu vou bater em você? Ou será que são mecanismos internos que, à medida em que se aprofundam, vão fazendo com que a pessoa queira manifestar raiva de formas diferentes? Ou ainda, temos aqui algum elemento, algum componente que faz com que a pessoa sinta que ser agressiva e violenta é reforçador para ela? Perguntas que a gente tem que se deixar. Muito bem. A maioria concordaria que um indivíduo pode ser violento se isso é necessário para salvar a vida dos membros da família ou até de estranhos. A violência que não impede atos mais drásticos, motivadas por vingança ou desforra, é compreensível, mas não aprovada na mesma medida. Então, por exemplo, matar alguém em legítima defesa, por exemplo. Ou, no caso de uma guerra, o soldado que vai e mata um outro soldado. Ele não vai ser julgado mais tarde por ter matado aquela pessoa, porque estava obedecendo ordens, estava no contexto de uma guerra. Então, essa pessoa acaba recebendo ali um direito, vamos dizer assim, de matar. Ou ainda, quando a gente vê alguém batendo numa pessoa que a agrediu, a gente também não julga, porque a gente entende que isso é defesa. Ou seja, aqui entra um outro componente, que é um componente contextual, no qual a gente se questiona em que situações é permitido socialmente que a pessoa demonstre raiva e violência, inclusive a física. 1 em cada 6 homicídios esclarecidos era de um esposo ou esposa, com as mulheres representando 3/4 das vítimas. Para minha surpresa, os assassinatos nupciais eram igualmente prováveis entre casais legalmente casados, em todos os estágios de relacionamento e através de todas as classes sociais e econômicas. Então, aqui o que a gente aqui está se falando
a respeito de assassinatos em relação à questão da infidelidade. A infidelidade, a desconfiança e a ameaça ou rejeição real de um parceiro sexual são as causas mais comuns de assassinatos. E os homens matam as mulheres com muito mais frequência do que elas os matam. Então, obviamente, aqui a gente tem em cada 6 homicídios, né, era de um esposo ou esposa. As mulheres representando 3/4 das vítimas, ou seja, 75% das vítimas eram mulheres, apenas 25 esposos. O que está se falando aqui? Existe uma predominância da violência no homem? Sim. Né? E isso se deve também por causa de uma questão biológica, que muitas vezes não se é falado. O homem tem muito mais testosterona do que mulheres. Mulheres que recebem testosterona, independente da finalidade, todas elas também exibem um aumento de agressividade, seja verbal, seja física, seja ambas, ou apenas no comportamento. Isso é uma característica muito marcante. E os homens, obviamente, por terem muito mais testosterona do que qualquer mulher, eles acabam tendo um comportamento mais agressivo. Isso não é uma coisa para justificar, é uma coisa para explicar. Né? Não é porque eu tenho mais testosterona que eu tenho direito de ser batendo em pessoas por aí ou matando. Bem pelo contrário. Mas isso daqui revela que a violência ela também tem uma certa predominância no universo masculino. Tá? E aqui ele também está falando a respeito do assassinato por vingança, que refere a um tratamento injusto. Tá? E aqui a gente tem que, de novo, entender aquela questão. Eu percebo que esse tratamento é injusto ou esse tratamento de fato foi injusto? E aqui, de novo, não querendo justificar. Tá? Vou me estender um pouco mais sobre isso. Existe um outro motivo também pelo qual, e esse é um motivo mais social, pelo qual o homem ele é mais adepto à violência, não é apenas por uma questão de ter mais testosterona, que leva as crianças masculinas a brincarem mais de briga, de guerra, de luta e tal. Existe também um outro componente que é social, no qual os homens não aprendem a regular suas emoções, especialmente emoções relacionadas à frustração. As emoções relacionadas à frustração no universo masculino ainda tendem a ser subentendidas como um sinal de fracasso e vergonha. Daí que a resposta agressiva e violenta serve como uma tentativa de neutralizar esses sentimentos dentro do universo masculino. Que é aquela coisa que, assim, qualquer piá já sofreu isso na escola, em algum lugar em que você tenta fazer uma coisa, não consegue, todo mundo, entre aspas, te zoa. Não conseguiu, sei o que, isso, aquilo, e aí vem um monte de nomes e apelidos que você acaba recebendo por causa disso. Então, esse é um dos motivos. Ser rejeitado é uma das piores coisas que tem. E para os homens, nesse sentido, a carga é maior. E como ele não tem muitos elementos para lidar com essa frustração, a raiva vem como uma emoção para tentar resolver, entre aspas, o problema. Essas formas de violência podem ser lamentáveis ou até mesmo legalmente puníveis, mas a violência de valor adaptativo ao longo de nossa evolução não tende a resultar de um distúrbio emocional. Uma diferença importante entre atos de violência é se eles são premeditados ou impulsivos. Ambos podem ser normais e até socialmente aprovados. Então, considere a pessoa mantida refém que sabe que seu raptor já matou e planeja cuidadosamente um ataque contra seu possível assassino. Isso é violência premeditada, mas não patológica, sendo socialmente aceita. Então, o que o autor está trazendo aqui é uma série de questõezinhas amargas, vou dizer assim, porém extremamente importantes, para que a gente discuta a questão da violência. Ela dificilmente pode ser avaliada de uma forma assim generalista e global. Por quê? Porque ela envolve muitos aspectos, inclusive o aspecto cultural. Eu me lembro de um vídeo que eu estava assistindo do Joseph Campbell, O Poder do Mito, onde ele estava falando a respeito de rituais envolvendo a morte e a vida. E um desses rituais era de uma tribo em Papua Nova Guiné, se eu não me engano, em que existia, pelo menos até aquele momento, a caça ritual de caveiras, de cabeças. O que isso significava na prática? Um menino homem, um menino daquela tribo, para se tornar um homem da tribo, tinha que, ou seja, isso era um ritual, ele tinha que sair de sua casa,
em algum momento, e assassinar um membro mais velho da sua tribo. E coletar a cabeça. Pensem, né? Pensem nisso. E isso é o que fazia dele um homem. Então, o que isso significava dentro daquele contexto cultural? Vejam, isso não era considerado um assassinato do mal. Aquele menino não seria repreendido por isso. Pelo contrário, ele ganharia o status de homem. Por que isso? Porque dentro daquela tribo se entendia que isto significava o nascimento de uma nova geração e o decaimento de outra, mostrando que o ciclo natural da vida estava indo. E isso era bem visto. Na verdade, na frente das casas, era comum que se fizesse aquele processo de encolhimento do crânio, né? Aquele processo de secagem do crânio, e as pessoas penduravam os crânios das pessoas que elas assassinaram. Por quê? Porque para eles isso não era um assassinato. Isto era um ato ritualístico no qual a pessoa mais jovem tirava a vida de uma mais velha para absorver aquela vida e dar continuidade ao ciclo da vida. Então, vejam, para mim isso é absurdo, né? Meu Deus do céu, caraca, que rito, né? Porém, para eles, isso não era assassinato. A pessoa que às vezes era decapitada lá, que era assassinada, às vezes se sentia bem, que massa, fui escolhido, né? Não morri de velho. Fui assassinado, né? Ou seja, eu tenho alguma importância dentro dessa tribo. E o menino ganhava o status de homem. Então, a violência é muito difícil para nós por causa disso. Ela permeia muitos aspectos da nossa vida. Tem muitos elementos a serem considerados. Dei exemplos de violência normal e premeditada e impulsiva, mas também há versões anormais de cada um. Assassinos, estupradores, torturadores podem planejar suas ações com cuidado, selecionando com quem, quando e onde agirão. Há também espancadores impulsivos de cônjuge, que batem sem aviso, sem planejamento. Tanto as pesquisas a respeito de personalidade como os estudos da atividade cerebral constataram diferenças entre a violência impulsiva e a premeditada. Sem dúvida, as duas devem ser consideradas, embora algumas pesquisas deixaram de fazer essa distinção. Mesmo que seja importante compreender se a violência foi impulsiva ou premeditada, isso não é suficiente para isolar a violência normal. O ingrediente necessário é que essa violência também é condenada pela sociedade, mas nem sempre envolve um distúrbio mental. A violência instrumental, tal como a cometida para ganhar dinheiro, embora contra a lei, pode não ser sinal do transtorno de personalidade antissocial. Se a pessoa pertence a uma subcultura que carrega esse tipo de comportamento, a violência antissocial é necessária, creio, mas não é suficiente para identificar a violência produto de um distúrbio emocional. Ou seja, é possível o cara ser um assassino e este fato, não vir de um distúrbio? Sim, é possível. Ou seja, percebem como é complexo? Geralmente a gente associa alguns transtornos a alguns comportamentos, mas a associação direta, ela não é possível. Existem vários elementos que a gente precisa considerar antes de entender que alguém tem um transtorno ou não. Então, às vezes a pessoa comete um ato atroz e ela sabe muito bem o que está fazendo. E ela não tem um distúrbio por detrás disso. Ela simplesmente está fazendo o que ela acha que tem que fazer. A violência antissocial resultante de um distúrbio emocional pode ser crônica ou um incidente isolado e singular em uma vida. A pessoa violenta pode sentir remorso genuíno depois de agir, pode agir friamente ou no calor da raiva ou da fúria. O alvo da violência pode ser cuidadosamente selecionado e escolhido aleatoriamente. Pode incluir tortura ou não. Então, tudo isso aqui que a gente está falando, vocês começarem a pensar nas várias formas, várias intenções, vários jeitos que existem de colocar a violência. E nem tudo isso aqui vai necessariamente dizer se existe um distúrbio por detrás ou não. Existem outros elementos que são necessários para a gente fechar um diagnóstico. Embora as pesquisas referentes à violência não tenham, em geral, feito distinções refinadas como as que sugiro, há evidências que indicam causas múltiplas para a violência. O estresse ambiental na infância, os cuidados parentais insatisfatórios, as lesões na cabeça,
E os fatores genéticos têm sido encontrados como associados a diversos tipos de violência, né? Os mais importantes em relação a determinados tipos de violência podem ser confirmados. É provável que, mesmo quando houver distinções confirmadas, mais de uma causa será encontrada. Por exemplo, se nos limitarmos a estudar a violência física, crônica e antissocial, que não envolve tortura, mas é brutal, cometida por um indivíduo enfurecido, com pouca provocação, impulsivamente contra um alvo selecionado e com subsequente remorso, não tendemos a encontrar apenas uma causa. Então, vocês ouviram tudo isto que ele falou? Violência física, crônica e antissocial, sem tortura, brutal, com um indivíduo que está com raiva, com pouca provocação, ou seja, a raiva dele vem de impulso, impulsivamente contra um alvo selecionado e com remorso. Todos esses elementos para falar sobre esta violência que essa pessoa cometeu. Então, isso daqui é importante para a gente pensar a questão da violência. De novo, não estou querendo com isso justificar a violência, dizer que a violência é legal, é do bem, que está tudo certo, pode ser por aí batendo em todo mundo. Não é isso. Estou querendo mostrar para vocês a dificuldade, né, que os pesquisadores enfrentam ao estudar esse tipo de fenômeno. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado do capítulo, né, dessa leitura. No próximo capítulo, no próximo vídeo, desculpem, a gente ainda vai estar falando sobre o capítulo da raiva. Então eu espero vocês na próxima leitura.